podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Tony Anquito, ator e encenador, é com ele que passamos este episódio do teatro a falar das muitas, e são realmente muitas peças em que já atuou e que já encenou. Haverá Chekhov certamente aqui pelo meio, até porque vamos querer saber como é que foi possível fazer um espetáculo que durava para aí 10 horas. Sim. Mas falaremos também de outros desvios. Olá, Tony, e obrigada por vires. Olá, obrigado eu. Obrigada por vires ao podcast do Dona Maria II. Há alguma coisa que fizesses de radicalmente diferente na tua vida se pudesses começar tudo outra vez? Assim, de base, assim, só que pudesse transformar a minha vida, acho que não. Acho que aconteceu aos 14 anos e depois, assim, mais conscientemente aos 21, quando decidi mesmo ser ator. De resto, sim, pá, há coisas que a gente mudaria sempre, mas isso são coisas da vida. Pois há aqui várias categorias de arrependimento, não é? Os que têm a ver com coisas que podiam de facto alterar o curso da nossa vida, mas Claro. aqueles que são os pequenos ditos ou não ditos, ou feitos ou não feitos, Sim, que ficam sim. a moer, mas que não são assim Sim. tão decisivos. Podia não ter adiado tanto tempo a tomar a decisão mesmo de ser ator, para sempre a vida toda, e se calhar podia ter tomado essa decisão um bocadinho mais cedo, mas está ótimo como foi. Quanto tempo é que demorou essa decisão? Ainda demorou uns 3 anos. Foi o tempo de decidires ir para a escola de teatro? Sim, ou seja, eu já estava, portanto, eu acabo o 12º, não consegui entrar em lado nenhum, tento fazer aquela coisa das melhorias, melhorar as notas. Acho que não tive assim grande sucesso, já não me lembro muito, mas de certeza que não tive. Portanto, não tive, que não entrei, fui para uma privada estudar publicidade e marketing e pronto, fiz 2 anos. 2 miseráveis anos, pronto, que no fundo só estive a gastar dinheiro aos meus pais, porque eles queriam muito que eu tirasse um curso O clássico dos pais. Exato, e depois ao final do 2º ano aquilo já era insuportável e então entro no conservatório. Já tinha feito provas no conservatório 2 anos antes, mas não tinha entrado. Ok, mas quando dizes que não entraste em nada, era em nada relacionado com teatro ou em nada dos cursos? É nada, nem em geografia. Nem... Qual era a ordem de preferência? A ordem era geografia, que era a única que eu tinha média para entrar, e depois acho que era jornalismo e pronto, acho que ficava aí. Mas querias alguma dessas coisas realmente? Ou era Não queria. Tem de pôr alguma coisa era isto? Era só tipo, pronto, temos que fazer qualquer coisa, que não o teatro. Mas já estava a trabalhar, ou seja, eu estreiei-me com 18 anos, comecei na primeira peça que eu faço na Cornucópia, o Triunfo do Inverno, com o Luís Miguel, e depois todos os anos ia fazendo lá uma peça. Estive sempre a trabalhar, mesmo quando estava a fazer outras coisas. Uhum. Outras coisas? Estudar publicidade? Estudar publicidade. Chegaste a trabalhar em publicidade? Não. Fiz um estágio muito mau. Tipo, pronto, aquela coisa de estar ao computador a fazer listas de contactos. Pronto. É a memória que eu tenho. E tirar fotocópias. E o que é que achas que atrasou essa decisão? Era a questão da Era a questão dos segurança pais e do medo de tu ires contra uma expectativa que planeiam, mas pronto, não, eu acho que eles estavam à espera, com certeza da conversa, porque eu lembro perfeitamente quando resolvi ter uma conversa séria com eles sobre o futuro e sobre a rejeição da vida que eu estava a ter. Eles disseram, demoraste a ter esta conversa, então porquê é que vocês não me disseram mais cedo e aliviavam-me o sofrimento que eu tive durante o tempo que estive a fazer publicidade. Mas pronto, está tudo bem, não lhes guardo rancor por isso. Está tudo resolvido. Sim. Bom, esta pergunta que te fiz para começar era obviamente uma provocação relacionada com o título de um espetáculo que acabaste de acabar. Sim. Estreou-se agora há umas semanas na Culturgest, em Lisboa. Começar tudo outra vez, Sim. Uma criação de tu e da Raquel André. Sobre nascimentos, sobre partos, sobre família também, ideias de família. Onde é que nasceu esta vossa ideia de falar sobre nascimentos, incluindo os vossos? Sim, então, pronto, começámos por aí, ou seja, já há algum tempo que a Raquel andava-me a desafiar muito para a gente fazer uma criação, os dois. Falámos ao longo de vários anos sobre o que é que poderia ser. Nós temos maneiras de estar no teatro de maneira diferente, temos estéticas diferentes. A Raquel é muito sobre o encontro encontrar pessoas e a partir daí ficcionar peças de teatro, portanto a partir da realidade para fazer ficção. Eu faço o contrário, eu parto de ficções
para trabalhar sobre a realidade. E estávamos a pensar como é que estes dois nossos universos pudessem colidir, pudessem encontrar e pudéssemos trabalhar essas diferenças. E, entretanto, começámos, como a Raquel tem muitas coleções, né? Tem 4 coleções. De amantes, de espectadores. De artistas e de colecionadores. Começámos, a Raquel tem uma grande banca por partes, ela gosta muito de ver partes, e estávamos a pensar, tipo, então, se fôssemos encontrar pessoas que ajudam a pôr pessoas no mundo. Não falar com mães, mas sim aqueles que nos tocam pela primeira vez, né? Quem nos recebe pela primeira vez, que são as médicas parteiras, doulas, pronto, por aí fora. Então achámos que havia aqui qualquer coisa realmente interessante, que era trabalhar sobre quem que são estas pessoas que estão na sombra, que nós nunca mais nos conhecemos, tem um impacto enorme na nossa vida, claro que sim. Para elas, em princípio, é só mais um dia de trabalho. É só mais um dia de trabalho, não é? E então ficámos assim muito fascinados com o tema e com este grande muito desconhecido. Quando começámos a tentar cruzar, tipo, ok, então vamos lá ver qual é que é a peça de teatro que fala sobre nascimentos, ou que tem nascimento. Não temos, não é? Quer dizer, fala-se, há uma narraçãozinha aqui ou ali, mas não temos. Então começámos a perceber que nós sabemos morrer, sabemos como é que alguém morre, não é? Abrimos a televisão, estamos cheios de mortes a sério e mortes ficcionadas, com tiros, com envenenamento, no teatro também. Há imensas mortes no teatro. Pronto, exato. E então, mas não há o nascimento, que é realmente aquilo que tem algum impacto na nossa vida e na sociedade, não é? De alguém, quando alguém nasce, é uma promessa de qualquer coisa. Então, pronto, isto interessou-nos bastante trabalhar este tema e depois nós sabíamos que tínhamos que começar por nós, pela história dos nossos nascimentos, para ir ao encontro dessas pessoas. Entanto, o espetáculo levou um grande desvio. A Raquel entrevistou várias pessoas e fez todo um trabalho de pesquisa sobre essas pessoas que ajudam a pôr pessoas no mundo, mas de repente, pronto, o espetáculo depois acaba por levar uma volta e não ser sobre isso, acaba por ser sobre quantas pessoas precisamos para realmente cuidar de uma pessoa, como é que o nascimento é um ato político. E pronto, o espetáculo então foi por aí, até à descoberta daquilo que nós falámos no espetáculo, a partir do provérbio africano, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Então perceber que realmente que teias é que são essas e que relações é que são essas. E envolveram também a vossa família? Sim, pois, essa foi a parvoíce. Assim. Nós não sabíamos muito bem como é que isso poderia funcionar, ou seja, nesta coisa de misturarmos as nossas duas linguagens, a Raquel com o Bernardo, que é outro co-criador do espetáculo, então eles dois entrevistaram as nossas famílias, como é que tinha sido o nascimento deles e o nosso nascimento. A partir daí tivemos a tentar perceber também, ok, porque é que não fazemos um almoço de família, um cozido à portuguesa no Palco da Culturgest e vamos filmar e vamos pôr a família a ensaiar uma peça de teatro. Ou seja, perceber as relações familiares, mas também as relações que pode haver no teatro. E foi muito difícil descobrir qual é que era a peça, andámos muito tempo ali com a espera de Godot, e a Raquel lembrou-se então de pormos a família a fazer peças de teatro que eu já ensinei. Pronto, e aí então estava mesmo misturado as nossas duas maneiras de trabalhar. Então encontramos nas peças que eu já ensinei cenas entre familiares, pai, mãe, tio, sobrinho, avó e neta, portanto todos estes arquétipos, não é, de familiares que encontramos nas peças todas que eu já fiz, do Aeschylus, do Chekhov, do Shakespeare. Então durante o almoço nós gravámos isto tudo e íamos gravando a família a fazer estas pequenas cenas. Não houve ensaio antes desse? Nunca houve ensaio nenhum. Nós uma semana antes entregamos os textos. Este é o teu papel, faz isto. Okay. Leiam, não precisam de saber de cor, é só para terem uma noção. Portanto, houve quem decorasse, houve quem não decorasse, então depois fizemos esta experiência também deles também perceberam o que é um bocadinho o nosso lado e nós também de perceber um bocadinho mais sobre as famílias e sobre onde é que está esta coisa também do teatro, onde é que a gente pode ir procurar alguma verdade no teatro mas não sabíamos como é que íamos usar, nem sabíamos sequer se iríamos usar no espetáculo. Mas depois o material era tão forte que ao início acabou por tomar conta um bocadinho de nós, não é? Porque
porque é incrível vermos pessoas reais com os papéis na mão a fazerem teatro, não é? Uma coisa muito, muito simples, faz lembrar muito quando nós somos crianças e fazemos aquelas coisas lá em casa para a família, tipo, vamos pôr um casaco do pai, fazemos assim um teatrinho. E é uma alegria de estar a fazer pela primeira vez? Ou há ali uma pureza qualquer muito muito comovente. Sim, uma entrega diferente. Sim, de quem faz profissionalmente. Mas por outro lado, é isso, ficámos ali um bocadinho perdidos com aquele material todo, mas depois, depois o grande trabalho foi como é que acabámos de perceber que tínhamos de ter o vídeo o tempo todo, e então era um diálogo. Era engraçado que eles depois às tantas ainda diziam, mas isto é só para a gente vir aqui fazer as cenas, só para almoçarmos. Estavam à espera, sei lá, de um pedido de casamento, ou uma coisa, sei lá, a gente depois fala nesse espetáculo. Havia ali uma expectativa qualquer às tantas que não pode ser só aquilo, não é? Não pode ser só teatro, não pode ser só um almoço. Há assim muitas camadas que nós próprios ainda hoje, assim, um bocado ressacados, vamos pensando sobre o que é que foi. E o que é que tu descobriste que não sabias sobre o primeiro dia da tua vida? Que foi também o primeiro dia da vida do teu irmão gêmeo. Falas disso no espetáculo. Tens o irmão gêmeo, o Mandé. Tenho Mandé. Descobriste alguma coisa que não sabias, que nunca tinha sido dita nos relatos que já te tinham sido feitos? Não, do meu lado foi tranquilo. Do lado da Raquel foi mais chocante quando entrevistámos, foi tudo muito mais... Houve outra versão, não é? Houve outra versão do que ela sabia. Mas da minha não. Soube depois, quando quis entrevistar os meus irmãos, para perceber, está aqui a faltar qualquer coisa, a versão do meu pai e da minha mãe, aquilo bate mais ou menos certo, porque nós entrevistámos eles separados na tentativa, deixa ver o que é que isto vai... Tipo interrogatório, não é? Sim, e eles por acaso combinaram muito bem a história do nosso nascimento, portanto batia tudo certinho. Já o meu irmão gêmeo não se lembrava de nada, claro que não, mas das histórias que lhe contavam não se lembrava de nada. E o meu irmão mais velho, claro, como já tinha 13 anos, lembrava-se bem desse dia. E nunca, não sabia que chovia. A minha avó só dizia que nós éramos os bebés mais lindos do berçário. Portanto, não soube nada que não soube. Sim, o médico obstetra... Médico obstetra não, quem acompanhou a minha mãe era um médico... Era cantor em São Carlos, não sabia. Sim? Era Álvaro Malta, que era cantor. E, não soube assim nada, realmente... fascinante. Era cantor em São Carlos, onde o teu pai trabalhava? Onde o meu pai trabalhava, exatamente. O que é que o teu pai fazia? O meu pai era oboísta. Ok. Era oboísta. Portanto, São Carlos foi um espaço da tua infância também? Foi. Passei lá algumas tardes a brincar com os carrinhos no meio da plateia. Sim. E a ouvir aquilo, ouvir aquilo é muito... Tenho algumas memórias daquilo, é muito impactante. Os bastidores. Lembro muito dos bastidores e lembro muito da plateia. O que eles faziam já não me lembrava, quer dizer, lembro muito do afinar dos instrumentos, é uma coisa mesmo que ainda hoje me deixa assim um bocadinho, assim, uma sensação meio estranha, meio de nervo, meio assim, uma coisa meio excitante. Vai começar. Não é? Vai começar. E aquilo depois é tudo cada um para o seu lado. Aquilo é assim uma coisa, o que é que isto? É uma coisa que mexe muito comigo. A minha filha também toca o oboé, então já faz os seus concertos no final da escola, está no conservatório, e então é assim um bocadinho de voltar outra vez aí. Sim, agora já estou um bocadinho apaziguado com isso, mas quando ela começou assim, e outra vez o pipi, e assim, você realmente voltas atrás assim de uma maneira incrível, a memória mesmo, atira-te lá mesmo, porque o meu pai trabalhava muito em casa, trabalhava 3 horas de manhã, e a gente de manhã estava com ele porque nós éramos da tarde. Então a sorte é que eu tinha o irmão gêmeo e podíamos brincar os dois, porque depois o resto era o meu pai a treinar a manhã toda. É a banda sonora da tua infância. É um pipi, porque ele fazia as palhetas, então eu não tocava, aquele só ouvia pipi, escalas para trás e para a frente. É engraçado, mas não é a coisa mais incrível do mundo. Mas assim, as memórias que eu tenho é andar lá nos corredores e nos bastidores. Pois era, o que é mais giro, o que é mais forte era quando eram os bailados. Era muita gente, todos a correrem. A gente, quando passava lá atrás, o meu pai ia nos buscar ao camarote, ficámos lá no camarote, para irmos ao bar ou uma coisa assim, ou íamos lá atrás, abaixo ao fosso da orquestra. Aquilo era uma grande maluquice. Sempre tu e o teu irmão? Eu e o meu irmão, a par nessa. Sim. É interessante, ou não, tu me dirás, que tendo família ligada às artes,
que os teus pais te tivessem, não sei se de mover, mas tentado aquela questão de tens de fazer este curso a porque sério. não foi fácil para eles. Por causa da experiência deles. Sim. E pronto, e o meu pai, pronto, é aquele caso típico, veio de uma aldeia do Alentejo para Lisboa, para a tropa. Ele é de São Miguel de Macedo, ao pé de Évora. A minha mãe era alfacinha mesmo. A minha mãe também andou no conservatório, ela fez canto e cantou no coro da Gulbenkian. Pronto, depois então nós nascemos e ela acabou por sair do coro e foi professora de música. Pronto, eu acho que eles... E o meu pai, pronto, depois fez tropa e depois tocava no Parque Mayer e depois andava aí nos bares todos e nas festas todas a tocar. Pronto, ele acabou por perceber que era uma vida muito difícil. Ele sempre assim, do estúdio, fazia as gravações dos discos, depois ia para a orquestra, depois ia para o Parque Mayer, pronto, para fazer dinheiro, né? E então, pronto, ele sabe que ele dizia, pronto, a vida não é saudável, portanto, eu quero uma vida saudável para ti, porque isto não são os nervos, estás sempre aflito com o dinheiro, e isso para o meu pai deixava muito, muito estressado. Acho mais para o meu pai do que para a minha mãe. Mas pronto, eu acho que é por causa disso, é por causa da instabilidade. Quer dizer, e eles não estavam errados. Isto não faz bem a ninguém. mas pronto, deixa-nos felizes. É verdade que no dia em que a tua filha nasceu, estreaste um espetáculo no São Luís? A minha filha nasceu 3 dias depois, nasci a Salomé. Estava com o Tiago Rodrigues e a Magda, estávamos no São Luís. Era uma criação nossa. O Entre Linhas? O Entre Linhas, exato, que ainda hoje em dia ainda anda por aí. Ainda anda por aí. Sim, foi um bocadinho maluco. Salomé era só para nascer um mês depois da estreia, portanto estava tudo mais ou menos tranquilo. E pronto, naquele dia, quando chego dos ensaios, pronto, fomos para as urgências e lá nasceu a Salomé. Depois, pronto, aquela discussão, fazes, não sei o quê, depois acabámos por fazer. A gente fala nisso também no espetáculo, começar tudo outra vez. Desse dia, não é? Desta coisa do no teatro, do show must go on, não é? Quer dizer, hoje em dia, pensamos, porque é que eu não cancelei o espetáculo, não é? Porque podíamos ter cancelado. Quer dizer, depois... Farias diferente hoje? Faria, não tinha feito espetáculo. Não tinha mesmo. Eu adoro fazer o espetáculo, está tudo bem, estou resolvido com isso, a terapia ajuda, mas não teria, quer dizer, teríamos feito depois, se calhar 1 ano depois ou 2 anos depois, não sei, pronto, naquela altura não sei, mas acho que não dava propriamente assim para, ok, vai ser fácil depois voltar a fazer. Acho que foi, pronto, pensámos todos ali um bocadinho sobre a coisa. Eu próprio também já não me lembro bem, é uma altura que eu não me lembro... Não me lembro bem, não é daquelas coisas que apago da minha memória porque foi traumatizante, não é isso, mas quer dizer, mas o nascimento, quer dizer... É confuso, é tudo muito confuso. É muito confuso, aquilo era muito só sobre aquilo, quer dizer, tudo à volta, eu não sabia o texto ainda, andei ali depois aqueles 3 dias a meter o texto na cabeça. O Tiago é uma pessoa que vai escrevendo ao longo do processo, só que o processo tinha 1 mês, e então, mas ele esticou-se um bocadinho no processo de escrever o texto, e o texto ainda não estava pronto. Teve ali pronto, sei lá, 5, 6 dias antes da estreia, e pronto, esse homenagem já não tive cabeça pronto para mais nada. Depois eu disse o texto todo de cor. Mentira, não, a gente depois optámos por eu ler algumas partes, porque eu não estava mesmo a conseguir decorar o texto. E então, assim, pronto, é tudo assim um bocadinho assim meio estranho, tanto que acabamos o espetáculo, eu saio a correr porque tive que ir comprar uma bomba de leite que aqui dentro tinha, estragou-se, e então estava a subir o leite, então eu não me lembro de nada. É uma mistura de muitos universos diferentes, não é? Assim, do trabalho e depois... de correr, se bem que o trabalho para mim é um grande prazer. Eu acho que ninguém está preparado para o nascimento de um filho. Não dá hipótese. Aquilo é assim uma grande onda, 10 metros, que nos cai assim à frente, e pronto, e andamos por ali. Não, mas tinha feito diferente, sim. Acho que não valia a pena. Acho que é mesmo quando alguém nasce, a gente tem que estar ali no ninho. Não, é mesmo ninho, aquilo não dá hipótese. Mas pronto, mas está. Aí já não dá para começar outra vez. Aí já não dá para começar outra vez. Não, e foi o que foi, mas é engraçado. Eu gosto muito de fazer o Entre Linhas, porque fazer o Entre Linhas é uma homenagem também à Salomé, à minha filha, ao nascimento dela. Portanto, é fixe. É uma coisa sempre que eu faço, ou quando ela está na plateia, é muito emocionante. E como é que foi contracenar com a tua filha Salomé?
neste espetáculo começar tudo é outra capaz vez. de ter sido outra estupidez que eu fiz. Eu não, voltaria a fazer. Até porque ela dá-me um ganda baile. Não, dá mesmo. Pá, pronto, é muito comovente. Já sabia que ia ser, não é? Mas não pensei que me ia apertar um bocadinho mais, ia ser um bocadinho mais profissional e não me emocionar tanto. Até porque estamos a falar sobre o nascimento dela e ela vem como segurança que eu não abracei no dia do nascimento dela, porque não havia ninguém na sala de espera e havia só a segurança. E eu lembro de ter pensado, pá, se calhar vou falar com este homem e abraçá-lo porque estou a precisar da minha catarse. E pronto, então tivemos esta ideia. Ela faz desse segurança. Ela faz desse segurança. E faz com muita graça. E faz com muita graça, porque ela é muito tonta. E não, pá, foi engraçado, foi que nós estávamos a trabalhar o texto lá em casa e a Salomé estava a ler e estávamos a ajudar e depois a peça acabava com coragem. E ela assim, mas porquê é que a peça acaba com a palavra coragem? Isto não faz sentido nenhum, uma peça de teatro acabar assim só coragem. E depois tivemos a explicar, então coragem, porque eu quando digo que a primeira palavra que eu te disse foi coragem. Sim, não sei se foi a primeira, mas lembro-me perfeitamente ter dito que coragem. E ela, coragem, pai, coragem. Então, pá, nem bom dia, que são 5 da manhã, 5h30, bom dia, estás boa, olá, qualquer coisa, não faz sentido nenhum. Eu disse, filha, está bem, mas eu disse coragem, o que é que tu queres? Pronto, então, depois quando estávamos a escrever a cena, eu escrevi essa parte e ela depois começou, então, olha, e se eu dissesse isto? Então, e se eu dissesse, olha, posso fazer isto? Então, posso fazer a cena do Rei Leão? Então, eu posso dizer espetáculo? E eu não sei o que, assim, pá, olha, podes fazer, pois o que é certo é que ela depois entra... O tom acaba por ser tipo o segurança que está a dar recados ao pai sobre o que é ser pai. Tomou conta da cena. Ela tomou conta da cena, tomou. Não, mas é assim, sim, pronto, é assim daquelas coisas de que tu pensas assim, ok, é um bocado estúpido, estás a perceber as consequências todas de meter uma criança também no espetáculo, a tua filha no espetáculo, o que é que ela tem a acrescentar ao espetáculo, mas depois ela chega a fazer, pá, pronto, e a coisa realmente é teatral, não é só uma coisa nini do pai com o filho em cena. Funciona a nível teatral e funciona a nível do que é o espetáculo. E de repente tens uma filha que faz de segurança ao pai, não é? Quer dizer, o filho que estás a trocar papéis, não, porque os pais é que são os seguranças dos filhos, mas também como é que um filho também é segurança para os pais. O facto de ela tocar ao bué tem a ver com o facto do avô tocar ao bué? Porque ela estava muito... Portanto, ela fez um ano assim de experiência numa escola de música de vários instrumentos e todos os professores disseram que era... Pronto, ela ia para sopro. Tinha mais apetência para o bué e para fagote. Portanto, palhetas duplas. E pronto, e andavam ali os dois professores, claro que nunca há muitos alunos para o bué nem para o fagote, andavam ali os dois E eu acho que ela estava mais inclinada para o fagote. Acho que devíamos ser mais com ela os sons graves e isso. Mas depois, eu acho que como o avô era oboísta, a gente disse, pá, escolhe o que tu quiseres. A gente a tentar mesmo, tipo, não meter o bedelho e ela, pronto, lá vai para o bué. Ainda sobre este espetáculo, fala-me, quer dizer, eu não vou ser muito específica porque o espetáculo ainda vai circular. Sim. E não quero estragar a surpresa a quem for, mas sim. O final. Demorou-vos muito. Não, nós sabíamos como é que o final foi das coisas. Pronto, aquele final não é o final que a gente queria, mas nós sabíamos que o final, ou seja, toda a construção do espetáculo era em função do público. Portanto, nós sabíamos que o público teria que ser invocado no final do espetáculo. Portanto, estou a tentar falar assim só para não, portanto, não estragar. Vai participar ou não? Mas é também uma questão de expectativa. Eu acho que esse final é tudo um crescendo de uma gestão de expectativa, não é? Portanto, nós sabíamos que a coisa tinha que passar para a plateia, não fazia sentido ser o espetáculo como estava a ser. Foi mesmo das primeiras ideias que tivemos e que andávamos a tentar perceber como é que se fazia. Depois tentámos, no dia do ensaio geral, fazer a versão que a gente queria, pronto, e não estava a funcionar. Tinha que ser pensado de outra maneira, tínhamos que ter mais tempo de ensaio com pessoas para perceber como é que funciona. E pronto, então arranjámos esta solução, porque o tema que nós estamos a falar é um espetáculo que acaba por ter um grande eco no público, porque é um espetáculo
fala de nós todos. Sim, também. toda a gente nasceu, não é? Todos nós De nascemos. certeza. Portanto, não fazia sentido ficar só fechado na caixa do palco, fazia sentido mais no sentido mais de uma assembleia, de uma partilha. E então sabíamos que o espetáculo tinha que acabar assim. Olha, de 0 a 20, quão culpado é o António Fonseca no facto de ter se tornado ator? Ele não tem culpa nenhuma. A opção é minha. Mas, quer dizer, a culpa que ele tem, quer dizer, se a gente puder dizer culpa. Ou seja, ele mostrou mesmo que há outras maneiras de a gente poder estar nesta vida, que não seja só, sei lá, tirarmos um curso superior, podemos procurar, entrarmos no mercado de trabalho, trabalhar, ter um emprego estável, não é? Aquilo que os meus pais diziam, ou os pais dos meus amigos diziam. E ele, quando eu tinha 14 anos, mostrou-me que, pronto, a gente pode estar na vida de outra maneira. Ele foi teu professor no 9º ano. No 9º ano, de teatro. Na opção de teatro que havia em Carnaxide. E eu, como não gostava, não sabia o que é que queria fazer, o 8º ano tinha sido um ano mais ou menos complicado, falei com os meus pais se podia fazer o 9º ano, pronto, só assim como experiência. Os meus pais, pronto, naquela de, bem, vai, ainda é cedo, portanto não há risco dele ir para ser ator ou uma coisa assim do género. Pronto, e aquilo realmente mudou completamente. Se tu passas daquele no 8º ano em que toda a gente me chateava, aquela coisa do bullying, né? Que coisa que na altura a gente não lhe dava um nome, não sei, estão-me a tratar mal, e que tu não sabes que está a acontecer, para de repente no 9º ano eu era o mais pequenino da turma, era o mais novo, era uma turma cheia de repetentes, tudo malta já com 17, 16, o pessoal fumava todo e não sei o quê, ia tudo para teatro, não é? Para ver se passava. Pronto, eu fui adaptado por eles. Eu não sou muito alto, não é? Como podem ver. E na altura ainda era pequenino comparado com toda a gente. E pronto, foi assim um ano que me salvou de certa maneira. E pronto, o Fonseca no final do ano criou o grupo de teatro, o 4º período do prazer. É um nome extraordinário, o 4º período, o do prazer. Exato. Nós ensaiávamos no verão para estrear em dezembro e fizemos o Romeu e Julieta. Pronto, e a partir daí foi quando percebi que, ok, isto é mesmo muito, muito fixe de se fazer. Estar com um grupo de pessoas a fazer teatro e depois o Fonseca punha-nos a fazer tudo, o cenário, a produção, os figurinos. Portanto, ele dividia o grupo todo por grupos de trabalho, cada um inscrevia-se em que grupo queria estar, podia-se inscrever em vários grupos. E pronto, e ali estávamos. Portanto, conheces o António Fonseca com 14 anos? Com 14 anos, já. E depois nunca mais se desconhecem, né? Depois nunca mais. Foi engraçado. Convida-lo para as tuas primeiras encenações? Eu convidei para a minha primeira encenação, claro, como tinha que ser, não é? Tinha que ser eu a partilhar a cabeça desta vez, assim que tive a oportunidade. Cruzámos várias vezes no Porto, também com o Nuno Cardoso. Eu estreiei-me com ele também na Cornucópia, na tal peça do Triunfo do Inverno. Porque o Luís Miguel precisava de alguns atores mais novos e sabia que o Luís Miguel ia ver as peças todas lá do 4º período, porque o António era ator lá na Cornucópia na altura, e pronto, e falou com o António, tipo, olha, preciso aqui de malta nova, não queres trazer lá alguns do grupo para aqui? Fui eu, fui a Rita Durão, fui o Fernando Ribeiro, que é quem faz as minhas cenografias, que é cenógrafo. Conheces essa altura também? Eu conheço o Fernando com 15 anos, sim. Ele depois foi da minha turma do 10º ano. A Rita Durão conheci-o no 9º ano. Pronto, a Rita Durão, que é atriz ainda hoje. E foi a Cláudia Andrade também, que também é atriz e criadora hoje em dia. E já eras Tonã? Já era Tonã, sou sempre Tonã. Desde que nasci. Se vocês me chamarem António, eu na rua eu acho que não sou... Não reconheces? Não viro sequer. Não respondes por António? Se me chamarem António Fernando, eu acho que é a minha mãe que me vem... É um ralhete. É um ralhete. Pronto, Okay. Mas não, eu sou Tonã desde sempre. E quando eu vou me estrear profissional, e sempre assinei Tony Quito. Não, António Quito, será que sempre assinei Tony Quito? Eu acho que foi isso. Eu acho que depois quando vou, nas peças do 4º período, depois quando vou estrear-me na Cornucópia, o António liga-me e diz, olha, é preciso um nome artístico, tu agora vais tirar profissionalmente, assinei Tony Quito, desculpa lá, não sei se concordas. E eu assim, Tony Quito, Tony Quito, isso é nome de artista de circo, nada contra, mas, é só estranho. Pois é isso, eu assinava António Quito, e ele disse, olha, agora já não podes fazer nada, agora és Tony Quito. E antes, mais tarde, o Luís Miguel ainda me perguntou, olha, na 3ª ou 4ª peça que ia lá fazer, tu queres mesmo continuar Tony Quito? Ela não queres mudar para Tony Quito? E eu disse, olha, não, agora já está, bora.
Ok, então foi o António Fonseca que te batizou Tonan Kit para as artes. Para exatamente. Mas eu sou Tonan para toda a gente, não sou outra coisa. Eu quero muito falar de um assunto chamado A Vida Vai Engolir-vos. Que eu presumo que deva também ter engolido a tua vida durante um bom bocado. Tal foi a dimensão da empreitada, que ainda por cima foi pandemia pelo meio, portanto, todos os tropeções que houve na altura. Bom, isto passa-se em 2020, setembro de 2020, a estreia. Estreia-se esta peça, que era um medley de 4 peças de Chekhov, a Gaivota, o Tio Vânia, as Três Irmãs e o Ginjal. Uma peça em 2 partes, em 2 partes e em 2 teatros, o Dona Maria e o São Luís, que foram apresentadas separadamente, mas também em versão maratona de 10 horas, que implicava passar a noite nos teatros, entre teatros. Portanto, começar às 7 da tarde no São Luís, e acabar quase 10, 11, 12 horas depois. Às 6 da manhã, não acabámos assim 6h30, 5h30, era para aí mais ou menos isso. Era atravessar a noite, entre teatros. Sim. E depois fizeram também no Porto. Fizemos, sim. Bom, primeira coisa, como é que te atravessa o espírito a ideia de fazer um espetáculo que costura 4 peças as mais conhecidas de Chekhov ao longo destas praticamente 10 horas insanas? Estávamos ininterruptas, quer dizer, havia intervalos, mas muito intenso. Sim. Ora, a ideia que surge em 2015, estávamos a fazer o Inimigo do Povo no São Luís e naquelas coisas, quando estamos lá assim no palco à espera que abram as portas para o público, nós jantávamos em cena e depois o público entrava e nós já estávamos em cena. Estava eu e a Isabel. O Inimigo do Povo começa com um fim de um jantar em casa do Stockman. E estávamos por ali e o Miguel Loureiro às tantas dizia: pá, Otana, um dia nós fazíamos as peças todas daqui do Chekhov neste palco. A noite toda. E eu assim, está bem, pronto. Pá, depois andei ali a remoer durante umas semanas aquilo na cabeça e depois fui ter um dia com o Miguel e disse: Miguel, explica-me lá essa ideia que tu disseste. Ele já nem se lembrava da ideia que tinha tido. Diz: aquela ideia de fazermos as peças todas do Chekhov, isso é o quê? Mas foi só uma ideia, não sei o quê. Sei lá, só uma ideia, tipo, estávamos ali a fazer as peças todas, o Chekhov, pá, adoro o Chekhov, não sei o quê. Eu disse: pá, eu também. Então depois fui ter com ele e disse: olha, então se fizéssemos e se avançássemos mesmo com a ideia de se fazer as peças todas do Chekhov durante uma noite toda, pá, faz sentido na ideia que há sempre nas peças do Chekhov aquela coisa, ao mal-estar, mas há aquela coisa, e amanhã é que vai ser, há uma coisa de parece que a vida não avança, está estagnado, e a mudança de um dia para o outro é uma possibilidade também de mudarmos, de avançarmos com qualquer coisa. Portanto, faz todo sentido passarmos uma madrugada, entrarmos num dia e saímos de manhã e tipo, bora lá começar, bora mudar qualquer coisa, bora desbloquear qualquer coisa que anda para aqui parado na minha vida ou na nossa vida. Acho que esse foi o grande impulso, de repente, e também brincar um bocadinho, questionar um bocadinho, sei lá, as formas de se fazer teatro, não é? Pronto, não é só, sei lá, fazer uma peça das 9 às 11, de 2 horas, mais certinha. E o que é certo é que depois, à medida que ia lendo as peças do Chekhov, a estrutura é muito parecida, os temas são muito parecidos, aquelas pessoas estão sempre naquelas propriedades rurais, no campo, aborrecidas, né? A vida não avança, estão no pântano, e diz: pá, estas 4 peças cruzam-se todas. Porque as peças não eram apresentadas sequencialmente, elas iam se metendo umas pelas outras, primeiro de uma forma mais ordenada e perceptível, e depois, no fim, já numa espécie de grande amálgama em que já não interessava bem, não é? Que personagem é que era de que peça? Sim, ou seja, e essa foi também das questões iniciais, ou seja, é um grupo de atores que estamos a fazer as personagens, ou nós só estamos a invocar personagens, mas somos nós. Mas é assim, no final já não interessava bem quem é que era quem. Interessava era aquelas dúvidas, aqueles pensamentos, aquelas angústias, aquelas frustrações criadas ao longo daquelas horas todas pela boca daquelas personagens, ou restos de personagens, ou invocações de fantasmas, pela boca daqueles atores que estávamos ali, também cansados, como os personagens já estavam cansadas da vida que tinham. Achas que esse comentário, essa boca do Miguel, não é assim, meio en passant, te iluminou essa percepção de que, no fundo, tudo aquilo as personagens eram parecidas, as angústias eram parecidas? Foi um gatilho, porque eu depois achei só a ideia incrível de se fazer as peças todas dele, mas depois, quando comecei a ler as peças todas, fiquei a pensar, tipo,
eu como público quereria sentar-me e ver uma peça, outra peça, está outra vez a repetir-se, lá estão eles a chegar, olha o problema familiar, agora vão-se todos embora. Há sempre a crise no terceiro ato, portanto estás sempre a reconhecer esta estrutura, ou se calhar por ter lido tantas vezes, já eu próprio começava a ficar baralhado a contar as histórias de cada peça para mim, não é? Tipo, imaginar que de repente, não, pera, não, esta é Três Irmãs, não, pera, ok, não, é o Ginjal, não, disparado. Eu pensei, não, isto já está tudo a misturar-se. Nós somos capazes, eu era capaz de começar a contar as histórias muito limpinho até ao meados do segundo ato. E depois comecei a perceber, isto cada vez está mais esquisito. Então a estrutura acabou por ser essa. Entretanto, consegui juntar o Teatro São Luís com o Teatro Nacional, porque era um espetáculo caro, não é? Eram muitas horas, ia ser preciso muito tempo de ensaios, portanto é preciso pagar às pessoas. E então, pronto, toda a ajuda foi boa e era bom também esta coisa de se começarmos no espaço, atravessarmos, descermos ali o Recio, ou seja, movimentarmos na cidade para acabarmos noutro teatro. Ao início o público nós íamos montar mesas para o público comer e não sei o quê também, mas depois a pandemia veio estragar todas essas ideias e acabou por ser... Aliás, acabou por complicar tudo, porque tivemos de duplicar os figurinos todos, porque não podíamos andar a trazer figurinos de um lado para o outro. Já que falas dos figurinos, do José António Tenente, já agora. Sim. Lá mais para o fim do espetáculo, os próprios figurinos também já traduziam essa ideia de isto já não interessa bem, agora já é só um chapéu. A personagem no início estava muito composta e de repente já bastava só um chapéu para sabermos que era. E ficámos com umas calças de um personagem, uma camisa do outro. Mudavam de roupa imensas vezes. Mudávamos de roupa imensas vezes. Não contaram quantas? Não contei, porque cada um de nós tinha 4 personagens. Eram vestes 10. Na primeira parte não havia assim tanto. Mas na segunda parte, ali no terceiro ato, já era um bocado maluco e depois no quarto ato já não interessava. Aí já ficávamos com o que estava. Eu estive numa das noites das maratonas em Lisboa, na segunda. No segundo fim de semana. Polícia. Exatamente. Teve uma particularidade muito interessante, que foi, aliás, notícia no dia a seguir. Portanto, estávamos é preciso lembrar, estávamos em setembro de 2020. Era a primeira abertura depois da pandemia, não é? Os primeiros espetáculos, mas a vida estava ainda cheia de regras e de procedimentos e de proibições e naquela noite a polícia estranhou que houvesse uma aglomeração de pessoas à porta do Dona Maria II durante a madrugada, num dos intervalos da peça em que as pessoas saíram para eram 2h30 da manhã para aí. E enquanto a situação não se esclareceu, a peça não foi retomada, portanto eram, dizes 2 e tal, eu tinha 4 e tal da manhã, já não sei bem. Não, porque acho que era no se calhar era, se calhar tens razão. Tinha ideia que já era mais tarde, mas bom, tens razão, era mais tarde, Era tarde, era madrugada, a sala Garrett estava cheia, os atores estavam em palco e ficou tudo em suspenso, sem saber muito bem, sem perceber o que estava a acontecer, não é? E sem saber se o espetáculo ia ser retomado ou quando é que ia ser retomado. E, portanto, a minha curiosidade e a pergunta que tenho para te fazer há quase 5 anos é o que é que aconteceu nessa conversa com a polícia, quão surreal ou não é que foi esse episódio. Pronto, quer dizer, essas maratonas foram muito bonitas, são assim, coisas que eu guardo na memória assim, com muito carinho, mesmo pela maneira como o público estava. Todos nós estávamos a achar, estou a me emocionar um bocadinho, desculpe, mas aquilo era tudo muito estranho, aquela coisa de nós no palco a fazer Chekhov, né? Todo aquele movimento da Rússia naquela altura, de queremos uma vida melhor, vamos trabalhar, vamos fazer coisas, e de repente nós estávamos todos parados, e de repente naquele dia podemos sair todos e estar todos juntos, e havia assim uma energia muito, muito maluca. E é tarde e tu já sentes as pessoas ali num limbo todo. Há um delírio estranho. Sim, àquela hora tu entra... Nós sentimos isso nas 2 maratonas, que é, pronto, nós próprios estamos a entrar aqui numa zona já, tipo de, como é que é, de vigília. O público também, a gente vê pessoas a dormir, a acordar, e de repente riam-se. Aquilo era... Lembro perfeitamente de uma rapariga a dormir, assim, durante imenso tempo, e de repente acorda e olha e ri-se. Tipo de género, ok, ela perdeu aqui meia hora de qualquer coisa, abriu os olhos e já está noutra. E já está a ouvir aquelas frases, que são muito impactantes do Chekhov, não é? Mas depois a polícia parou. Eu saí também, porque, portanto, ok, bora lá desbloquear isto, está aqui qualquer coisa estranha.
tinha-se ligado ao Tiago Rodrigues, o Tiago Rodrigues estava a vir, estava lá o Rui Catarino, naquele dia tinha ido ver o espetáculo da administração do Nacional, estava a falar com eles, eu estava um bocadinho mais exaltado, não estava a perceber, porque havia as licenças todas, estava tudo bem, mas o problema mesmo era aquele ajuntamento ali à porta, e pronto, e perceber se havia mesmo autorização para se fazer o espetáculo, que não sabia. Pá, e havia assim os mais novos, estavam assim um bocadinho mais nervosinhos, os polícias, mas havia assim o chefe deles que estava lá, e que pronto, e que eu lembro dele, e ele assim, pá, eu quero-vos deixar fazer, mas eu preciso perceber o que é que está aí, e ao telefone, a fazer coisas, a ver papéis. Pá, eu lembro perfeitamente, depois às tantas, de dizer ao Rui, pá, bora só cá para dentro continuar a ter esta discussão. A gente vai continuando a fazer o espetáculo. Vocês ficam aqui, a gente convida-vos, venham os papéis, entrem na sala, vejam o espetáculo. Pronto, se não der, a gente interrompe outra vez e pronto, e acabou, e vamos todos para casa, até porque já é tarde. Foi ali muita conversa e às tantas ele diz assim, olha, então vá, façam. A gente resolve as coisas. E foi, pronto, subi para o palco e continuámos dali. Foi assim uma grande festa e foi assim uma grande, sei lá, sem poder falar de uma grande comunhão entre nós e o porque estávamos todos muito a torcer para que aquilo foi assim um bocadinho de estádio de futebol, assim um bocadinho às tantas. Eu tenho uma imagem de te ver assim a vir pelo corredor central com uma cara assim, um misto de alívio e felicidade. Já podemos. Foi assim muito. Estávamos todos assim noutra. E houve uma coisa nesse tempo de espera, não é? Porque no meio disto passou tempo, não é? Uma hora e tal. Aconteceu uma coisa curiosa, que foi, do ponto de vista de quem estava na plateia, que foi assistirmos a uma outra peça involuntária, que foi a ver o que é que os atores faziam enquanto esperavam. Porque houve muito tempo de espera e enquanto não se tornou óbvio que havia ali um impedimento qualquer para ser retomado, há ali uma zona de dúvida isto já está a valer. Pois. Isto faz parte ou é só o Gonçalo Waddington a cirandar aqui meio aborrecido? Eu de vez em quando olhava e lá andava ele a passear de um lado para o outro, assim, opa. Não, mas foi muito fixe, foi assim uma experiência assim. Acho que para nós todos fizemos parte daquilo. E houve uma coisa também muito engraçada depois do espetáculo ser retomado, depois dessa pausa dramática com a polícia, que foi, depois daquele parado todo, não é? Uma das personagens interpretadas pelo Miguel Loureiro, que eu já não sei qual era nem de que peça, mas talvez da Gaivota, que tem uma frase que é, não sei se é exatamente assim, mas era perto. Parece que se passou qualquer coisa esta noite ao pé do teatro e está toda a gente a falar disso. E que foi um momento de comédia não intencional, não é? Porque tinha-se passado qualquer coisa. Sim. E houve assim um momento de todos percebemos que ele tinha graça. Não, era tudo muito. Essa parte do final do espetáculo já era tudo muito estranho. Porque os terceiros atos do Chekhov, as personagens estão todas muito mais desequilibradas, não é? Já está tudo, já instalou o conflito, já está tudo a desfazer-se. E nós estarmos ali 2 horas a fazer as peças todas sempre naquela energia, é muito estranho, porque pronto, uma coisa é estarmos a fazer uma peça de 2 horas em que a gente atinge um pico e depois a coisa resolve-se, não é? Isto nas estruturas clássicas. E ali está sempre... É como... qual é que é? Há um compositor que tem uma faixa que é só como se fosse os finais dos concertos. E estás ali durante imenso tempo sempre nesta zona. E nós ali também estávamos sempre... tudo a discutir. Não sei o quê. Muda de peça. Então aquilo era só assim um bocadinho maluco. E realmente quando entra a polícia... Eu acho que foi no intervalo que fazíamos do 3º para o 4º ato, nós já íamos para a parte final e aquilo era um bocadinho assim, já tudo meio estranho. Claro que tu ouvis uma frase dessa, aconteceu qualquer coisa. Aquilo tinha acabado de acontecer, foi mesmo. E quando tudo acabou, os espetáculos, as maratonas, tudo aquilo, foi uma sensação de plenitude ou de vazio? E agora o que é que acontece? Eu fico sempre assim muito ressacado, né? Tipo, estou ali quase um mês a tentar perceber o que é que aconteceu. Acho que plenitude nunca acontece. Nunca acontece porque, ou seja, o projeto foi tão pensado, acompanhou-me durante tanto tempo, reuniões de produção, Obviamente é um projeto que tem tudo para correr mal. Estou a falar a nível logístico. O facto de não ter sido nada, quer dizer, de imaginar que ia estar 6 meses numa sala de ensaios com os atores, a gente vai descobrir isto e depois de repente corta para ensaiarmos um mês, vamos
para casa, estamos 2 meses e meio a decorar carradas de texto. Sem saber quando é que aquilo vai ser preciso, não se vai ser. Pô, sim, é tudo, pronto, achas que vai ser em maio, achas que vai ser não sei o quê, e agora como é que é para os teatros nos pagarem, porque estamos parados em casa, mas continuamos a viver, portanto essa coisa foi tudo muito desgastante, eu em casa a fazer maquetes das cenografias para conseguir imaginar alguma coisa e fazíamos zooms, olha, tu depois entras por aqui, não, pronto, nisso foi fixe, manteve-me ocupado, a mim e a Salomé, que vinha ajudando a fazer os armários e as plantas e não sei o quê. Mas tu nunca estás completamente... Quer dizer, pelo menos eu nunca estou completamente contente com os espetáculos que faço. Fico sempre a pensar que podia ter sido outra coisa. Quer dizer, estou contente pelo encontro com os atores e com a equipa. Isso é a única coisa que me deixa... Pronto, deixa-me na plenitude de género. Uau, pá, mesmo tu pensando, as coisas correram bem, as coisas correram mal, os conflitos, tarará, mas é uma coisa que me deixa-me feliz. O estar numa sala de ensaios a pensar em projetos e a ser, contrariado e debatermos as ideias que por ali estão. Mas assim, mas depois com o espetáculo em si, não é assim, não fica assim propriamente, grande espetáculo, fiz uma grande cena. Ou quanto muito tipo, grande experiência. E assim isso eu sabia que foi, isto foi uma grande experiência. Nunca mais vamos esquecer-nos disto, do que é estar em palco 10 horas, quer tanto. Por outro lado, a homem já estava a dizer, eu quero fazer outra coisa duracional. Porque a duração eu acho que é uma coisa mesmo muito transformadora, porque aquilo que estavas a dizer da comunhão, ou ali uma sensação de estarmos todos implicados, eu acho que só é possível por causa da duração. Eu estamos também há muito tempo todos juntos no mesmo sítio. Depois vês, depois aborreces, depois não sei o quê, então agora o que é que acontece? E é um bocadinho também o contrariar aquela coisa que a gente temos, que acho que temos. Não estou a dizer aqui com certeza, não tenho certeza. Mas estamos sempre à espera que aconteça qualquer coisa. Então, eu aborrecido, não acontece nada. E em Chekhov não acontece mesmo nada. São só pessoas a falar umas com as outras. E isso é que é incrível no teatro dele. As coisas que acontecem são interiores. São interiores e em choque uns com os outros. Tal como nós, na nossa vida. Não é preciso grandes acontecimentos. E isso por exemplo, um grande acontecimento da Gaivota, vai lá, é a morte do suicídio do Treplev, mas isso só acontece, a peça acaba logo. Não é uma coisa que, morreu alguém e agora vamos revelar, ou nas séries que a gente está habituado a ver, muita coisa, muito movimento. Portanto, ali o facto de termos tempo, tu às tantas entregas-te um bocadinho, é como ires a uma exposição, pronto, o tempo é diferente, tu estás ali, né? Pronto. A Raquel Castro, atriz e encenadora, com quem já trabalhaste, tem uma pergunta para te fazer. Ainda tem perguntas? Ainda tem perguntas. Olá, Tona. Estou aqui sentada num banco em Tavira e tenho uma dúvida enorme que gostaria que fosse esclarecida por ti. Só podias escolher uma destas coisas. Ou podias comer marisco o resto da tua vida, mas nunca mais podias fazer Chekhov. Ou podias fazer Chekhov o resto da vida, mas nunca mais podias comer marisco. É uma pergunta que testa o teu amor ao teatro. O que é que me dizes? Bom... Não és alérgico ao marisco? Não sou. Se não era entre Chekhov e choque anafilático. Eu percebo esta pergunta de onde é que vem. Porque já comemos o marisco em Tavira. É muito simples. Apesar de adorar marisco, e depois tudo o que envolve, as torradas, o vinho, aquilo tudo, e a conversa e as pessoas, eu preferia continuar a fazer Chekhov do que nunca mais comer marisco. Até porque podia apanhar uma vez marisco estragado e nunca mais comer marisco. Pelo menos o Chekhov está garantido. Nunca azeda, nunca estraga. Quase sempre quando encenas, participas também. Sim. Como ator, nunca te pões de fora. É porque não gostas de ficar de fora? É porque eu não gosto de ficar de fora. Fiquei uma vez e não gostei nada de ficar de fora. Eu enceno muito estando dentro, como ator que sou, portanto... Estou sempre a tentar resolver como é que eu faria, como é que se fazia, como é que... e parece que ao ver as pessoas à minha volta eu consigo perceber mais como é que as coisas podem fazer. Eu participo sempre, porque eu acho que é a única maneira que eu tenho mesmo de ajudar e é a única maneira que eu sei estar, que é como ator, não é como encenador. Encenas como ator. Enceno como ator, sim. E porque nessa vez no Anatol a peça estreou, portanto eu estava todo nervoso com eles, mas a peça começa, estás sempre naquela, não é? Faz assim, faz assim, mas depois deixas começar a sentir esse nervoso no dia a seguir, a mesma coisa, ou estar ali, mais assim, mais assado, mas depois não sei o que estou lá. Portanto, os nervos começaram a desaparecer, então ficas sem sentir nada.
E é bom sentir os nervos. É bom sentir qualquer coisa. E não próprio, porque depois não podes interferir, estás ali sentado a ver os atores, quer dizer, o que é que vais dizer? Vais dar notas, podes dar nota, olha, mais assim, mais assado, mas quando há uma suspensão e tu pensas, ele esqueceu-se, não se esqueceu, o que é? Está desconfortável, o que é que acontece? Eu de fora não consigo perceber o problema porque eu não tive a sentir, não estive lá dentro. E o que é certo é que a energia entre atores dentro do palco é muito diferente quando tu estás cá fora a ver. Tem graça porque aquilo que estavas a dizer de assim já não sinto nervos, podia ser uma coisa em geral boa, não é? Mas não, neste caso são os nervos que fazem valer a pena. É, sim, estás ali a partilhar com eles aquele momento e pronto, porque eu gosto muito de ser ator e gosto muito de participar e tu pensas assim, então tu juntas um grupo de pessoas que gostas muito, então tu crias estas equipas e depois não vais lá para o meio brincar com eles, né? Tipo, deixas a diversão toda para eles. Para eles, não, tens que ir lá. Olha, vamos no minuto rapidamente recuperar parte do episódio anterior do teatro. Conversámos com o Ritó Natálio. Há uma frase que eu tinha escrito, Ritó, ritual de acentuar o O. E que era um pouco sobre esse processo também da transição. Bom, como é que vamos fazer um espetáculo que seja sobre transição de género e transição ecológica ao mesmo tempo? E como fazê-lo com uma criança? Se há algo que me acontece corporalmente, é que eu nunca quis ter mamas. E, no entanto, eu tenho mamas, não é? Quero tirá-las, estou à espera, tentei ir ao sistema público, as coisas não correram necessariamente bem. Era um assunto sobre o qual eu não conseguia falar. As hormonas, no fundo, elas funcionam se forem metáforas. A testosterona é metáfora para masculinidade, estrogênio para feminino, não é? A adrenalina para uma aceleração, o cortisol para o stress, a melatonina para o sono. Esta ideia de como é que as pessoas falam de si mesmas, não é? E como é que, às vezes até numa fala muito corriqueira, acabas por te descrever muito mais a ti do que ao outro. Eu vi uma fotografia minha com a idade que ela tem agora. E eu estou vestido, eu sou um menino, autêntico, e lembro perfeitamente desse momento. E é um momento pré-puberdade. Estou a ver-te, entendi o que está a acontecer, não te preocupes, tu podes ser quem tu és. E eu acho que isso eu nunca ouvi. E talvez lhe dissesse para tentar começar a terapia mais cedo. Foi assim no episódio anterior do Teatro. Estão todos disponíveis no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. E agora, Tonan, gostava de te pedir uma sugestão. Conseguiste pensar em alguma coisa? Opa, olha, confesso que não pensei muito, mas a Muda tem um inquérito sobre o assédio nas artes performativas, que também as pessoas podem se dedicar um bocadinho de tempo a preencher. Do assédio moral e assédio sexual nas artes performativas. É um grande inquérito que elas estão a fazer, a Raquel André, a Sara de Castro e a Catarina Vieira. De livros, temos... eu estava muito baralhado com livros, até porque, pronto, nos últimos tempos, como estive a fazer o Começar Tudo Outra Vez, como estou nos processos, não consigo ler nada, mas hoje estava a dizer a Raquel, não sei que livro é que eu não ando a ler nada, mas fui buscar o romance do Genji, de um autor, salvo erro, japonês, que é o que eu vou ler agora no verão, portanto, qualquer leitura agora é fixe. Acho que é assim um grande é o romance do Genji, do Murasaki Shikibu. É assim um grande clássico que comprei aqui há uns tempos e ainda não tinha conseguido ler. Ok. Portanto, não sei para o que vou, mas pronto, se alguém quiser também ir para não sabe onde, pode ler este livro. Tenho mais umas perguntas da Cláudia Gaiolas, outra coisa. Olha outra. Vamos ouvir. Vais fazer agora uma peça que estreaste há 16 ou 17 anos atrás. Ei. Que desafios ou que novos significados é que encontras no fazer deste espetáculo? Um beijinho. O espetáculo é o Cor dos Amantes. Que eu vou fazer com ela na TBA. É de 17 a 20 de setembro. Foi uma peça que eu e a Gaiolas fizemos em 2006. Portanto, ele tem 4, que se chamam 4 canções, portanto 4 partes. A primeira nós estreámos no espetáculo, salvo erro, em 2006, nas Urgências, que era um espetáculo de várias peças curtas, de vários autores portugueses. E o Tiago tinha escrito essa pequena parte. Era o Cor dos Amantes, portanto a história de um casal que ela acorda com falta de ar e vão para o hospital. Depois, em 2007, o Tiago escreveu mais 2 canções e criamos um espetáculo que é o Duas Metades.
o Tiago fazia um monólogo da Patrícia Portela e eu e a Gaiolas fazíamos as 3 partes do texto do Tiago. Entretanto, em 2022, foi 2022, o Tiago escreve uma 4ª canção e estreia em França com uns atores franceses esta 4ª parte, portanto, o Cor dos Amantes já com 4 canções. Tipo, o que é que aconteceu ao casal depois de todas as peripécias. E pronto, eu e a Cláudia, o ano passado estávamos a falar, a Magda, que na altura tinha feito os figurinos, disse, porque é que vocês não fazem o Cor dos Amantes? O Tiago agora está a fazer em França, vocês podiam fazer outra vez. Pronto, e estivemos ali a falar, achámos que era bem, conseguimos estrear no Teatro Aveirense. Pronto, e agora temos andado a fazer a digressão e agora vamos fazer em Lisboa. Opa, é um bocadinho estranho. Nós temos falado muito sobre essa, porque essa é que é a questão, não é? O que é que ao final de 17 anos nós já não somos os mesmos. E é muito engraçado porque o processo foi tipo, vamos decorar o texto e depois encontramos para fazer. Eu pensava que a memória ia ter um papel muito mais importante. A memória do que é que foi eu e ela estarmos a fazer o espetáculo, tipo claro que nos lembramos daquela vez que fomos à Abrantes ou daquela vez que não sei o quê, aquela vez que era uma sala para 400 pessoas, estavam 10 e cada uma a adormecer à vez, sei lá, essas coisas, mas o fazer ao lado emocional, ou afetivo do que é que foi fazer aquele espetáculo, a memória não tem esse peso, mas o que é certo é que nós começámos a fazer as 2 primeiras canções quase como se já sempre as soubéssemos. E nós achámos que nunca mais íamos fazer este texto. E eu esqueço-me dos textos todos que faço. Eu não consigo, tipo, diz lá aquela parte da gaivota. Não sei, apago. E o que é certo é que estávamos a conseguir fazer o texto. O que é muito engraçado, às vezes que ainda penso na memória, é olhar para o lado para a Cláudia e, apesar da Cláudia ser minha amiga e da gente estarmos a envelhecer juntos, às vezes vivemos muito, outras vezes não nos vemos nada, é tu olhares para aquela pessoa e pensar, já não somos os mesmos, eu também não sou o mesmo. E estar às vezes a olhar para ela e na minha cabeça digo, quem é que é esta amiga, quem é que é esta pessoa hoje? Ela está diferente, e penso que eu também estou diferente, estou mais gordo, também não sei o quê. Então há assim um fio, uma linha, ou seja, não somos personagens nenhuns, estamos a contar uma história que não é nossa, mas eu estou a olhar para ela e estou a ver sempre a minha amiga, que cresceu junto, que fez o espetáculo comigo em 2006. Portanto, não sinto que seja uma coisa consciente ou que eu consiga dizer o que mudou em mim ao final destes 16 anos, quando abordo este texto, abordo com esta profundidade ou com esta... Isso não acontece, é uma coisa mais intuitiva e mais emocional. Ou mais de agora, olha, nós dois agora em palco fazemos outra vez isto. Tonan, se eu disser que já dançámos na sala de figurinos do Dona Maria II, não, acreditas em mim? A sério, naquele espetáculo do Alex Casal, dançámos, que fixe, dançámos um slow. É verdade, já não lembro, pois já não lembro da música. Era roupa nova. Nós dançámos. Olha que lindo. Para aí em 2017. Foi 2017, era um momento no final do espetáculo que... Aquilo também era um texto que invocava muitas memórias. E depois com o Alex chegámos ali, tipo, então e se arriscássemos aqui um slow, roupa nova, que era assim, que eu lembro que era a banda quando a gente andava no 5º e no 6º ano, nas festas dançávamos. E então ficou, olha que fixe. Era o Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex, exatamente. Altamente. Pronto, fechou-se um ciclo. Obrigada, Tonan, por teres vindo ao teatro. Nada. Foi um gosto conversar contigo. Tonan Quito foi convidado desta quinzena. O podcast do Dona Maria II regressa daqui a 15 dias com nova conversa. Até lá, o que há para fazer é ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Obrigada e até breve.